Eu acredito que você só pode ser verdadeiramente produtivo se você for verdadeiramente descansado. Mas descansado do jeito certo, né? Descansado em Cristo. O meu coração estava desalinhado, estava fora de lugar. Meu senso de identidade não estava em Cristo, estava no trabalho. Meu senso de propósito não estava na glória de Deus, estava no alcance de projetos pessoais. Os meus ritmos de vida não seguiam a estrutura que Deus deu para a criação, mas seguiam uma estrutura que eu estava definindo. Então, tinha tantos problemas: orgulho, temor de homens, perfeccionismo, a mentalidade ou a prática workaholic, que é no capítulo que eu falo sobre descanso, né? O cara que não sabe pausar. E à medida em que essas questões foram tratadas, eu fui percebendo como isso redefine toda a minha relação com os chamados de Deus para a minha vida. E, fundamentalmente, então, o ponto é alinhar o coração, reorganizando essa nossa relação com Deus, para que então as outras relações da nossa vida sejam ajustadas e os ritmos redefinidos. Oi pessoal, tá começando mais um episódio aqui das Morávias. Eu sou a Rebeca, eu tô aqui com a Milena. E a gente tem um convidado muito especial, que é o pastor Allen Porto, que veio aqui conversar um pouquinho com a gente. Como que o senhor tá, pastor? Tá bom, tô feliz de estar aqui com vocês, tô bem e graças a Deus vamos trocar uma ideia legal, se Deus quiser, sobre um tema tão desafiador, mas ao mesmo tempo importante para a nossa caminhada, né? Sim. Bom, a gente quer falar um pouquinho sobre descanso hoje. Então, pra gente começar assim, mais pra ir entrando no assunto, o que seria um dia de descanso ideal pro senhor? Olha, um dia de descanso ideal envolve música, envolve um pouco de natureza, envolve brincar com os filhos, família, e leitura. Acho que esse talvez comer alguma besteira, assistir alguma besteira também. Legal. Pra você, Mi. Então, eu acho que o meu é bem parecido com o do pastor, sabe? Ficar com a minha família, com o meu noivo, passar um dia ali bem descansando, assistindo alguma coisa, comendo bastante. Acho que esse é o meu descanso ideal. E o seu, Beca? Pra mim, se tiver um descansinho depois do almoço, é o melhor descanso que tem. Colocar uma musiquinha de fundo, ler um livro que eu tô vendo no momento, assistir uma série, um filme. A gente tem coisas em comum, então, com relação ao descanso. A gente tá falando aqui, então, sobre o descanso. E a gente, na igreja, a gente aprende que o domingo é um dia de descanso, né? Então, a gente queria que o senhor pudesse falar um pouquinho dessa perspectiva bíblica do domingo e ele ser um dia de descanso pra gente. E de quando ele começou também, Sim, né? Porque desde o começo a gente já tem ali essa perspectiva de que o próprio Deus descansou, né? Uhum. Então, o senhor pode falar um pouquinho pra gente sobre. Legal. A gente tem... É interessante pensar sobre isso, porque a gente tem uma visão, vamos dizer assim, secular sobre o descanso, ou talvez uma visão humanista sobre o descanso, e uma visão que a gente pode considerar mais bíblica sobre ele. Tanto quem não tem uma visão bíblica, quanto quem tem uma visão bíblica, reconhece que nós precisamos de descanso. Só que a forma de experimentar, de entender e de vivenciar isso é bem diferente. Então, por exemplo, possivelmente a visão humanista de descanso é você usar todo o tempo que você tem para si mesmo, de uma forma autônoma. Ou talvez você subestimar o descanso, priorizando a busca pela conquista dos seus sonhos ou alguma coisa assim. A gente pode falar sobre essas coisas com mais calma. Mas quando a gente olha para a Escritura aponta para a gente uma dinâmica bem diferente. Ela já começa mostrando para a gente que Deus estruturou a realidade, estruturou o tempo em torno de ciclos. Então, você olha para a descrição do modo como Deus criou o mundo e você vai perceber que Deus tem ritmo naquilo que ele faz. Então, ele fala e acontece, ele fala e acontece, ele fala e acontece. Quando ele vai criar o homem, ele pausa
ele delibera entre si, muda a dinâmica, muda o ritmo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e então ele faz o homem. Mas após os 6 dias de criação, a Bíblia nos diz que Deus para, né? Ele descansa. O tempo é estruturado por Deus em dia e noite, dia mais conectado a trabalho e noite conectada a descanso. Então, a semana também é estruturada pelo Senhor dessa forma, 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Então, só uma primeira observação sobre o modo como a Escritura apresenta uma estrutura da realidade já faz a gente pensar sobre dinâmicas de trabalho e pausa, trabalho e descanso, atividade e concentração e relaxamento, atividade e pausa, que são importantes para nós. E por vezes a gente não percebe, né? Mas a Bíblia diz ainda mais. A Bíblia diz não apenas que Deus descansou no 7º dia, ela diz que o Senhor santificou o 7º dia. Então isso traz ainda um outro elemento que alguns autores destacam como um elemento de adoração. Então, o dia santo, né, um dia santificado por Deus, seria estabelecido como esse dia especial de encontro e de comunhão entre o homem e o seu Criador. Então, por isso, o sábado no Antigo Testamento e depois na transição, né, após a ressurreição do Senhor Jesus, o domingo, apontam para um dia que envolve descanso e que envolve adoração. E, na verdade, essas duas coisas não estão tão separadas assim, elas caminham juntas. Só que tudo isso até então está só mapeado, né? Está só desenhado na Escritura. A partir de Êxodo, capítulo 20, quando a gente tem, então, a proclamação dos 10 mandamentos, então agora nós temos o 4º mandamento que estabelece com clareza, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Uma ordem mesmo, né? É uma ordem positivada, né? É explícita. Então, se antes era só um indicativo da criação, agora Deus está dizendo, vocês farão assim, né? Vocês deverão fazer assim. E ao longo de todo o Antigo Testamento, você vai perceber que esse é um mandamento muito, muito sério, né? Deus realmente recebe como uma ofensa pessoal quando o seu povo desonra o dia de sábado. É claro que isso ao longo do tempo foi se perdendo, seja na correria e na busca por outras atividades, ou seja no próprio desvirtuamento da lei. Quando a gente chega ao Novo Testamento e Jesus vai curar alguém no dia de sábado, os fariseus ficam escandalizados, mas como assim ele vai trabalhar no sábado, né? Ou os discípulos de Jesus colhem espigas no sábado e eles se escandalizam, mas como assim você faz isso? E Jesus está apontando para o fato de que eles não entenderam que o sábado existe por causa do homem e não o homem por causa do sábado, né? Eles transformaram a lei em uma estrutura sem vida, em algo que tem um fim em si mesmo e não que aponta para a relação com o próprio Senhor Jesus. E nós podemos ter esse mesmo desvirtuamento, seja correndo no dia que é para parar, ou estabelecendo uma lei tão rígida que não nos permite entender o espírito daquilo que Deus quer promover em nós. Mas lá no fim, e aí eu estou tentando fazer um desenho geral, né? Lá no fim a gente tem a ressurreição de Cristo como um ponto-chave para a reorganização do dia do Senhor. E isso é muito interessante, especialmente aqueles que olham para tradições como da Igreja Adventista, né? Às vezes não entendem, mas como assim? A Bíblia diz sábado, por que a gente vai se reunir no domingo? Mas quando a Bíblia diz sábado, ela não está falando do dia da semana chamado sábado, né? É o termo Shabat, né? Que está conectado a essa ideia de descanso. A lógica no Antigo Testamento você vai trabalhar 6 dias para desfrutar do descanso. Mas isso aponta para Cristo. Então, quando Cristo ressuscita, nós entramos no descanso, é o que o autor de Hebreus nos diz. E agora, entrando no descanso do Senhor, partindo do descanso que temos no Senhor, nós podemos responder a Deus com 6 dias de trabalho no mundo. Né? Então, essa mudança também é muito significativa para a gente. E aí, lá no fim, a gente caminha para esse descanso final, que é o desfrute pleno da comunhão com Deus.
E não será ausência de trabalho, né? No céu a gente não vai ficar só na rede de pernas para o ar. Na nuvem. Tocando harpa com os anjinhos. A nova terra não é Netflix direto. Mas será, sim, a experiência última de plenitude e paz, a ausência da correria que nós experimentamos nos nossos dias por causa do nosso coração desalinhado. Né? Então, a lógica do descanso é essa, Deus apontando para nós termos a pausa, entendendo que, no fim das contas, o foco dessa pausa é o descanso que temos no Senhor. E por isso a adoração é tão fundamental. Enquanto para o mundo o descanso é você tirar férias e desfrutar ao máximo a sua viagem, para nós o descanso é entender que em Cristo o nosso coração encontra paz, ainda que algumas circunstâncias estejam atribuladas ou agitadas. Sim. Eu acho uma coisa que o senhor falou muito interessante, que uma das, né, que meio que essa dualidade que a gente vive em tudo na nossa vida, né, e até no descanso, a gente vive esses dois extremos, ou a gente quer correr e não ignorar completamente, ou levar esse domingo muito rígido, né, tipo esse descanso muito rígido, né. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o que o pecado fez mesmo com a gente, né? Porque meio que a gente perdeu essa noção do que é encontrar equilíbrio. Mais uma coisa, né, que a gente não encontra equilíbrio na nossa vida. Eu diria assim, nós temos uma tendência geral na nossa sociedade. A tendência geral é para correria. Então, por causa disso, se a gente tivesse que falar, vamos dizer, de um pecado mais comum, é o pecado da quebra do dia do Senhor pela correria. E eu posso falar por experiência própria, né? Vamos para um momento de confissão de pecados aqui. Todos nós, dá a mão aqui. Aqui todo mundo vai confessar um pecado sobre descanso hoje. Eu já no ministério, pastor, não respeitava um dia de descanso. É claro, para os pastores a coisa é um pouco diferente, porque o domingo é o nosso dia de trabalho oficial, né? Mas a gente tem um outro dia de folga. E eu não tinha dia de folga, porque o dia que era para ser de folga, eu usava para ou lidar com demandas atrasadas ou adiantar projetos que eu queria resolver. E lá no fim das contas, isso tinha a ver com a mentalidade no meu coração, que dizia assim, eu não posso parar. Eu não posso parar por duas coisas. Uma delas eu não posso parar porque se eu parar, eu perco a minha identidade. Então, a minha identidade estava muito atrelada a trabalho, a correria. Então, se eu não estiver fazendo nada, eu não sei nem o que fazer, né? O que faz um descanso? O pezinho já fica... Ou eu não posso parar, porque se eu parar, o mundo para. Então, a igreja não vai aguentar. Se eu parar, a igreja vai tudo dar errado, vai confundir, o pessoal não vai conseguir fazer, não sei o quê. E isso é orgulho. Então, senso de identidade desajustado, orgulho, talvez até um outro elemento, que é especialmente para pastores esse aí. Se eu parar, o que vão pensar de mim? Nossa, eu tava pensando nisso. Para pastores isso é muito difícil, né? Porque... E acho que nem tanto mas pelo que... o que vão achar de mim, né? Isso mesmo que o senhor falou. E às vezes as pessoas não estão achando nada, né? Exato. Mas aí dentro do coração fica isso, né? Tipo, eu não posso parar, eu tenho que estar sempre ali ativo, né? A vida do pastor ela é muito exposta, né? Da família do pastor é muito exposta. Então todo mundo fica entrando meio que na cobrança. Eu sou de família de pastor também, então a gente fica assim, meu Deus, se eu não for no culto hoje. Bate um desespero, né? Então, temor de homens é um dos elementos também. E aí, o que eu vejo? Eu vejo nas igrejas... muitos cristãos seguindo essa mesma lógica. Dia de domingo é dia para responder e-mail, é dia para estudar para a prova, é dia para fazer isso, para fazer aquilo, é para manter a correria. Por quê? Talvez porque a gente assimilou a ideia de que o mundo depende de nós, de que a nossa identidade está na produção, né, no trabalho, ou a gente tem medo de que outras pessoas vão falar. Né? Todos os seus amigos estão lá trabalhando para atingir o primeiro milhão antes dos 25 anos de idade. Como você ousa parar no domingo e não fazer nada, né? Então, esse é um problema que a gente precisa tratar, porque é isso que tem feito a nossa geração ser a geração mais quebrada, vamos dizer assim.
pelo menos em termos de diagnóstico, né? O Brasil é o país que tem maiores casos de ansiedade e a gente tem índices absurdos de esgotamento, burnout, de depressão. Muito disso tem a ver com esse ritmo maluco que a gente está seguindo, porque o nosso coração não aprendeu que o descanso é uma disciplina. Mas existe o outro lado, sim, daqueles que entendem que qualquer... que o dia do Senhor, ou o dia do descanso, deve ser de uma forma tão rígida que não há espaço para atos de misericórdia, né? Então, aquela cena de Jesus curando, ou dos discípulos do Senhor Jesus pegando espigas, para os fariseus, para aqueles que olham só para a lei sem olhar para Cristo, isso de fato é um escândalo, né? Como assim você ousa cumprir um plantão no dia do Senhor? Como assim você ousa fazer certas coisas no dia do Senhor? E aí você deixa de perceber que o descanso existe por causa do homem e não o homem por causa do descanso. Eu acho que esse grupo, ele existe. Eu acho que ele é bem menor do que a nossa tendência geral, mas a gente sempre precisa desse alerta, porque se a gente deixa de entender para onde o mandamento está apontando, a gente se torna apenas nos fiscais de horas, né? E aí a gente corre o risco de fazer aquelas estratégias que os legalistas usavam. Então, eu já ouvi falar, isso precisaria ser checado, né? Mas que lá na tradição judaica havia um número de passos e a distância que você poderia ficar da sua casa no dia de descanso. A coisa era tão rígida, meticulosa. Mas eles não eram brasileiros, mas sabiam dar jeitinho. Então, ouvi dizer que eles tinham uma espécie de tenda que poderia ser considerada como a casa deles. Então, eles carregavam essas tendas para perto e assim eles nunca estariam na distância proibida, né? Quer dizer, você não está com o coração no Senhor, você está com o coração na regra pura e simplesmente. E Deus, o Senhor nos ensina, Ele não quer holocaustos, né? Misericórdia quer e não holocaustos. Sim, também. E voltando, o senhor deu esse panorama, e muito obrigada, porque em cada ponto a gente consegue apontar o que a gente gostaria, que a gente colocou no nosso roteirinho. E com relação a essa questão do sabá mesmo, a gente fica muito voltado nisso mesmo, né? De guardar a lei, a gente acaba voltando a um comportamento de fariseu mesmo. E o que o senhor tem visto, assim, na igreja que o senhor está pastoreando? O senhor costuma ver, assim, pessoas que são muito rígidas com elas mesmas com relação ao dia do descanso, que é o domingo, ou não está tendo tanto assim? Eu costumo ver mais o outro lado, pessoas que são muito rígidas consigo mesmas, na busca pela correria sem aprender a descansar. A autocobrança que a gente tem hoje é engraçado. Tem um autor que descreve a nossa época como a sociedade do desempenho e a sociedade de uma positividade tóxica. O que é isso? A gente está numa época em que nos é ensinado desde cedo, especialmente aí, o público das moráveis, né? Pensando especialmente em público feminino. Você cresce com a Barbie e você vê o lema da Barbie, e a Barbie está dizendo, você pode ser tudo o que você quiser ser. Então você cresce com essa ideia, né? A nossa época é essa época de uma positividade que diz, você pode atingir todo o seu potencial, se você sonhar, você consegue, não desista dos seus sonhos e coisas assim. E esse autor, que é o Byung-Chul Han, ele diz, nós entramos num estado em que agora nós somos escravos de nós mesmos, porque nós criamos expectativas gigantescas sobre a nossa vida. E agora a gente vive correndo atrás dessas expectativas porque nós acreditamos que poderíamos alcançar todos os nossos sonhos. E com isso não há mais espaço para o descanso, para a pausa, para a leveza, para a tranquilidade. É correria, 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 pressão, 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 o tempo todo. Então, imagina, você tem uma jovem de 18, 19 anos que está escolhendo qual é o curso da universidade que ela vai fazer.
e ela está com um peso insuportável sobre os seus ombros, porque ela morre de medo de escolher o curso errado e estragar toda a sua vida. É como se você pudesse estragar a sua vida aos 18 anos de idade, com uma decisão que nunca mais poderá ser revertida, né? Quando chegar em 23 anos, você já vai ter uma outra percepção. Quando chegar aos 43, aí sim, né? Então, essa pressão faz com que a gente crie ritmos que desprezam os ritmos que Deus deu pra gente. Eu conheci pessoas que, para estudar para prova, para vestibular e para concurso, tomavam café, pó de guaraná, Red Bull, viravam à noite, mas no domingo não estavam na igreja. Tinham disciplina, foco, agitação, correria, disposição, ânimo para atingir os seus sonhos, mas não aprenderam que elas precisavam escolher a parte mais importante, que era pausar aos pés do Senhor, né? Então, assim, nas minhas experiências comuns, eu tenho visto muito mais igrejas e jovens, né, que estão na busca de uma ambição deslocada. Deus não despreza as nossas ambições, os nossos desejos, mas às vezes a gente comprou algumas ideias erradas. E essas pessoas, então, vivem correndo demais e andando de menos. E por isso estão quebrando, Eu tenho conhecido poucas pessoas que verdadeiramente têm uma rigidez maior como a dos fariseus nessa guarda do dia do Senhor. Essas pessoas existem, talvez em algumas áreas elas sejam mais populares. Na minha experiência comum, eu ainda não tenho tido contato tão próximo, não tenho visto isso tão de perto, né? Eu vejo muito mais pessoas que não sabem descansar, pessoas como eu, que não sabem descansar e que precisam ser relembradas do Senhor, dizendo: ei, você pode parar, você pode pausar, deixa que sou eu que estou cuidando do mundo. Mas é interessante que a gente vê isso como uma doença da nossa sociedade hoje mesmo, né? Porque enquanto o senhor falava, eu estava lembrando que isso já é incentivado nas crianças, né? Nas crianças que têm uma rotina maluca, que saem da escola e vão para aula de não sei o que, e aí todos os dias a agenda tá completa. Exato. Às vezes até no sábado tem aula também, e aí chega lá no EBD, estão dormindo. Roubado, hein? Mas e a gente vê como isso tá afetando, tipo, todas as gerações, né? E até os mais novinhos. Então isso... E a gente vê essa mudança muito recente, né? Porque eu lembro, assim, dos meus avós, né, contarem que eles tinham o tempo de trabalho, claro, acordavam super cedo, iam trabalhar, mas eles, acho que por talvez não ter tantos estímulos quanto a gente tem hoje, essas coisas, né? Tinham um momento mais de descanso. Então, por exemplo, chegava de noite, eles conseguiam descansar, ao final de semana também. Então, eu acho que a gente vê também de uma recente mudança, assim, da nossa sociedade, que veio com tudo, porque tem transformado todas as idades, né, e toda a geração, assim, de uma forma geral, né? É claro que o coração que não aprendeu a confiar no Senhor, né, ele pode correr mesmo sem tecnologia. Então, Marta e Maria lá. Sim. Maria aprendeu a ficar aos pés do Senhor, mas Marta estava... Não, tem poeira, tem sujeira aqui, nossa, deixaram a mesa ali fora de lugar, e essa cadeira. Então, a gente consegue fazer isso, sim, mesmo sem tecnologia. Mas a gente tem uma confluência de elementos que tornou isso mais intenso para a nossa geração. Então, um deles é o avanço do humanismo secular. O que é o humanismo secular? Nós viemos da visão medieval, centrada em Deus, com seus problemas, tudo bem, mas, ok, tinha Deus no centro. E então nós tivemos uma revolta, uma resposta a essa visão medieval que veio com o Renascimento. Na verdade, nós tivemos duas respostas, né? Renascimento no sul da Europa e Reforma no norte da Europa. Mas o Renascimento colocou o homem no centro do mundo. O homem ocupou, então, essa posição definitiva e a razão humana num lugar especial, né? E essa visão do homem é a visão de que ele pode atingir e deve atingir o seu potencial pleno.
Então isso foi sendo desenvolvido. Séculos depois nós tivemos o iluminismo e essa noção da razão humana como a grande definidora, né, das questões últimas da vida. Em seguida nós tivemos o romantismo, que está conectado à centralidade do homem também. E desenvolvemos isso até chegarmos à nossa sociedade contemporânea, em que você é tão central na sua vida que até mesmo a sua identidade de gênero é construída por você e não pela sua biologia, né? É você que define tudo. Então, se você é que define tudo na sua vida, então você vai ter que correr, né? É você que vai ter que conquistar. Tudo depende de você, né? Exato. Na linguagem dos nossos dias é assim, você é o protagonista da sua vida. E, curiosamente, eu falo que isso tem a ver com o humanismo secular, mas se você pensar bem, essa é a mensagem da serpente, lá em Gênesis 3. Porque Gênesis 1 e 2, nós temos o homem dependendo de Deus. E Gênesis 3, a serpente diz, olha, come dessa fruta, porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele, você vai conhecer como ele. Ou seja, você não vai mais depender dele, você vai ser a protagonista da sua vida. A piada que eu faço aí, com todo respeito à profissão, né? Mas é que a serpente foi o primeiro coach que existiu, né? Você pode ser tudo que você quiser ser se você comer essa fruta, né? E essa mensagem, então, é o que está no auge. É essa a mensagem que nos escraviza e pressiona. Mas aí tem um segundo elemento. A nossa geração dispõe de um fluxo de informação e recursos tecnológicos que nos deixam escravizados a isso. Então, você volta algumas décadas atrás, o cara poderia até estar correndo atrás dos seus sonhos, mas quando terminasse a hora do trabalho, ele não tinha um celular com e-mail, WhatsApp, coisas que ele ficasse conectado, né? Então, ele voltava para casa e, no máximo, ele lia ou preenchia papéis e coisas assim. Hoje, nós estamos numa sociedade que é permeada por telas, e as telas redefinem o nosso senso de ritmo. Então, o papel tem um ritmo próprio, é mais lento. A tela não, ela é fluida. A tela não respeita as dinâmicas comuns. Os hiperlinks nos fazem alternar entre ideias de uma forma muito rápida e muito intensa. Então, quando você junta esses elementos, né, o desenvolvimento de uma visão humanista secular, que é a idolatria no coração, com os meios para que a correria, a sobrecarga de informação, a pressa e a conexão contínua, né, se transformem no padrão, na norma, você tem a tempestade perfeita para a gente quebrar, para a gente não descansar e, eventualmente, experimentar os efeitos disso. É curioso, até hoje, em algumas cidades da Europa, você ainda tem leis para que no domingo o comércio não funcione. Ele já não sabe mais por que essas leis existem. A gente sabe, é a influência da reforma. Ele já não sabe mais, mas ainda tem. Só que chega aqui no Brasil, chega em outros países, e você vai percebendo que essa mentalidade foi tirando a visão bíblica de mundo e agora não tem mais feriado, fim de semana, domingo, todo dia é dia, toda hora é hora, e quem ficar parado, a piada diz assim, o ditado, né? Jacaré parado vira bolsa, né? Então, se você não tiver se movendo, você vai ficar para trás. Sim. Entra um pouco essa cultura, às vezes, até mesmo dentro da igreja, né? Que a gente vê pessoas que se doam muito para um ministério específico ali, e ela se debruça, só que até demais, e ela não aproveita o domingo como dia de descanso que todo cristão deveria ter, né? E isso é um problema, porque a gente pode cair nisso muito fácil. Quem gosta de se envolver muito com a igreja fica meio tentado a passar o domingo, às vezes, fazendo as coisas da igreja, só que você não parou uns 5 minutinhos para descansar, sabe? Não fez nada, você só ficou trabalhando, e volta para sua semana depois no trabalho, de fato, secular, no caso, e você tá lá naquele ritmo absurdo e você não para. Então, e aí você tem um outro componente, né? Que é o componente da pressão religiosa, né? Eu estou fazendo para o Senhor, ou as pessoas dizendo, como é que você não vai trabalhar para o Senhor, né? O ativismo religioso, muitas vezes, ele é um mecanismo de compensação. É realmente alguém que não aprendeu a parar aos pés de Cristo
e entende que o seu valor está em fazer muitas coisas para Cristo. E muitas vezes esse fazer muitas coisas para Cristo é exatamente porque dentro eu estou vazio. Então eu tenho que compensar por fora. E a gente esquece que Deus não está interessado no que a gente pode fazer por Ele. É claro, né? Servir é um chamado de Deus. E todo mundo, não existe, ou não deveria existir um cristão de banco, né? O cristão tem que servir, ele tem que estar disposto, de fato, a arregaçar as mangas para glorificar a Deus e servir ao próximo. Mas isso precisa ser feito em uma dinâmica saudável, em que há espaço para o desgaste, um desgaste saudável, mas há espaço para pausar aos pés do Senhor e adorar e receber. Então, por vezes, dentro da igreja, nós não estabelecemos dinâmicas saudáveis que permitam esse tipo de caminhada. E eu sei, há muitos fatores para isso. Às vezes tem pouca gente na igreja, às vezes tem uma organização que ainda não está muito bem estruturada. Ok, mas eu acho que a gente pode ser mais intencional nisso. Eu conheço professoras de departamento infantil que estão há anos sem saber o que é sentar num domingo e assistir uma aula de escola dominical. Então, como é que você quer que essas professoras tenham uma boa base, estejam bem alimentadas e nutridas para terem o que oferecer e entregar aos seus alunos? Eu conheço líderes que cobram das suas ovelhas ou, enfim, dos seus liderados como se fosse numa empresa. Você tem que entregar, você tem que performar, você tem que fazer. E estão mais preocupados em cobrar do que em pastorear. Por vezes, fulano faltou. E é muito mais a cobrança. Por que você não veio? Sua responsabilidade. Em vez de perguntar, tá tudo bem? Né? Como é que você tá? Eu já conheci pessoas que disseram assim: pastor, nesse mês nós vamos visitar a sua igreja. E eram membros de uma outra igreja. O mês inteiro? Por quê? É que a gente vai tirar férias. Como assim? É que na nossa igreja o trabalho é tão intenso que se a gente estiver lá qualquer domingo, vai aparecer trabalho pra gente. O pessoal vai pedir, eles cobram tudo, a gente não tem como simplesmente parar e adorar no domingo. Então, o jeito que a gente encontra é ir para uma outra igreja para poder cultuar, simplesmente cultuar a Deus. E se pensa em realidades assim, isso é difícil, né? É complicado. A gente precisa se desgastar pelo Senhor, mas a gente precisa estabelecer limites saudáveis, porque o ativismo pode revelar doenças do coração, problemas mais profundos e não uma espiritualidade saudável. Uhum. O senhor escreveu um livro recentemente, né? E a gente ainda não teve o privilégio de pegar para ler ele ainda, que é o Produtividade Redimida. Faz o merchan aí, amigo, do livro do pastor. Lindo esse livro. A gente queria que o senhor, assim, rapidamente, para não dar nenhum spoiler também do livro, relacionando, porque o senhor fala de produtividade aqui, isso está completamente relacionado também com o descanso. Uhum. Então, o que o senhor queria passar por meio desse livro aqui para as pessoas e focando nessa questão do descanso? Né? Legal. A gente viu até que tem um capítulo só sobre Sim. descanso, né? Isso. Uma das premissas fundamentais, né, do livro é exatamente algo do que a gente está falando aqui. Eu acredito que você só pode ser verdadeiramente produtivo se você for verdadeiramente descansado. Mas descansado do jeito certo, né? Descansado em Cristo. Por quê? Nós estamos nesse ambiente de correria. E muito do que veio no livro foi resultado de minhas experiências pessoais, né? E também de perceber que tem muita gente passando pelas mesmas crises que eu passei e por vezes ainda passo. Então eu vou falar como Paulo, né? Não que eu tenha chegado lá, mas prossigo para o alvo, né? Eu era um cara sou ainda, de muitos interesses, e com isso eu tenho uma capacidade muito grande de dispersão. Ainda mais nessa área nesse momento, né, de tecnologia, a dispersão de foco se torna um negócio ainda mais intenso. Eu dispersava muita energia
e eu tinha péssimos hábitos, eu não sabia como recuperar essa energia. Então eu não dormia bem, eu não me alimentava bem, eu vivia na correria, eu não sabia dizer não para as pessoas, temor de homens, né? Eu não sabia ser desagradável. Eu tinha uma identidade deslocada, achava que a minha identidade era estar sempre fazendo alguma coisa. E o resultado disso foi que, com o tempo, eu quebrei. Eu quebrei fisicamente, eu quebrei no coração também. Então, fisicamente, eu comecei a experimentar imunidade baixa. Toda semana eu estava com algum tipo de virose diferente, gripe toda hora. Comecei a experimentar desconforto gástrico, comecei a experimentar indisposição. Então, isso me afetou. Só que com a mentalidade que você não pode parar, você tem que produzir, você tem que fazer, você tem que correr. E aí o coração quebrou. Eu comecei a ter crises de ansiedade, ataques de pânico, e ser dominado, né, por uma série de irritabilidade e agitações emocionais profundas. E eu achava que, no fim das contas, o resultado, ou a melhor resposta para isso, seria encontrar um método de produtividade que me permitisse ser tudo que eu poderia ser, né? Eu comecei a ler, pesquisar, estudar, e estudei vários materiais, vários métodos, que são bons, que têm o seu lugar. Mas eu tentava esses métodos, essas técnicas, esses recursos, e depois de um tempo eu voltava para o mesmo lugar. Porque o problema não é fundamentalmente o método, né? Deus me ajudou a perceber que o problema era o coração. O meu coração estava desalinhado, estava fora de lugar. O meu senso de identidade não estava em Cristo, estava no trabalho. O meu senso de propósito não estava na glória de Deus, estava no alcance de projetos pessoais. Os meus ritmos de vida não seguiam a estrutura que Deus deu para a criação, mas seguiam uma estrutura que eu estava definindo. Então, tinha tantos problemas: orgulho, temor de homens, perfeccionismo, a mentalidade ou a prática workaholic, que é no capítulo que eu falo sobre descanso, né? O cara que não sabe pausar. E Deus foi revelando pela sua palavra, né, o tanto de coisas que tinha para tratar no meu coração. E à medida em que essas questões foram tratadas, eu fui percebendo como isso redefine toda a minha relação com os chamados de Deus para a minha vida. E aí eu vejo, né, produtividade nesse sentido, não é só para o empreendedor, eu estou falando para o jovem que está estudando para a universidade, para a mãe cuidando da sua casa, para o pastor cuidando da igreja, para o pai de família, enfim. Responder aos chamados de Deus para a vida envolve todos nós, né? E, fundamentalmente, então, o ponto é alinhar o coração, reorganizando essa nossa relação com Deus, para que então as outras relações da nossa vida sejam ajustadas e os ritmos redefinidos. Então, no livro, eu basicamente faço isso. A primeira parte do livro é para falar sobre esse desalinhamento do coração. O que está por trás das nossas lutas com a produtividade. Então, por que eu procrastino, né? Por que eu fico no celular em vez de ler o material que era para eu ler? Muitas vezes a gente acha que é só porque, o celular tinha que estar longe. Ajuda o celular a ficar longe, mas lá no fim você vai perceber que tem outras coisas do coração que precisam ser tratadas. Eu vou falar de orgulho, eu vou falar a dificuldade de ter disciplina, de seguir uma estrutura, enfim. A primeira parte do livro é para tratar isso. Aí na segunda parte eu vou dizer, uma vez que você entende o coração, agora a gente pode pensar em métodos, técnicas e recursos que nos ajudam a trabalhar com inteligência. Porque na visão cristã de mundo está tudo integrado, né? Não precisa ser ou método ou espiritualidade. Não, uma boa espiritualidade sem um bom método pode ainda me fazer ser um professor que vai, na escola dominical, gastar tanta energia e não repor essas coisas diante de Deus. Então, eu preciso ter métodos adequados que me ajudem a trabalhar com excelência. A segunda parte do livro é para isso. E a terceira parte do livro eu trabalho o que seria uma vida produtiva, enfatizando algumas áreas que normalmente ficam de fora da nossa atenção. Quando a gente pensa em produtividade, a gente pensa em lista de tarefas, aplicativos e coisas assim,
mas por vezes a gente não está pensando no cultivo de hábitos, a gente não está pensando no cultivo de relacionamentos, a gente não está pensando no estabelecimento de uma vida devocional, na busca pela maturidade. Quer dizer, a vida produtiva tem que servir a uma direção, que é a direção que aponta para a eternidade. E no livro, então, eu estou encaminhando ou ajudando o leitor a buscar esse tipo de direção, né? Então, eu diria assim, o livro é a resposta de um cara cansado, que foi aprendendo a descansar no Senhor e que está chamando outras pessoas cansadas a olhar para o descanso. Legal. Faz super sentido com o nosso tema, né? Então, ó, gente, se quiserem saber mais, Produtividade Redimida tá lá no perfil do pastor também, né? Com certeza vai estar lá, então se você quiser adquirir, né, Beca? Sim. Você pode entrar no perfil do pastor e saber mais sobre esse livro. É publicado pela Fiel, né, pastor? Então, quem quiser entrar no link lá pela Fiel para comprar o livro, comprem o livro do pastor, gente. Com certeza vai ser muito bom. Também pela Purpose Paper, né? Foi um Sim, trabalho de parceria. sim. Então, elas fizeram esse trabalho. Todo o projeto gráfico das meninas ficou muito legal. Ótimo. Muito lindo. Bom, pastor, a gente tá encaminhando pro nosso finalzinho aqui. A conversa, ela foi, assim, eu me senti numa aula de EBD. Eu amei. Muito bom. Eu espero que você goste das aulas de EBD. Sim, justamente. E, bom, a gente tem mais uns 5 minutinhos aí. Então, pra gente encerrar aqui, o que o senhor gostaria de deixar para as pessoas que vão à igreja aos domingos, para elas não ficarem tão presas a essa rigidez de seguir o domingo acirrado, como a gente estava discutindo aqui, mas também não lidar de uma forma muito, assim, muito aberta. O que o senhor gostaria de deixar, assim? Tá. Uma vez eu ouvi um sermão do Tim Keller, né? E ele falava sobre como a gente pode crescer nessa experiência do tempo sabático, né? Então, o que a gente faz num dia de descanso? Ele sugeriu algumas coisas. Uma delas de uma forma geral, né? Depois eu vou chegar no domingo mais especificamente. Mas num dia de descanso ele sugere você fazer um trabalho, lá a palavra que ele usa é avocational, né? Avocacional. Não sei como é que a gente traduziria isso melhor, né? Mas é você fazer alguma coisa fora da sua área. Então, o Jordan Rainer, no livro Redimindo o Seu Tempo, né? Ele sugere o seguinte: quem trabalha com a mente deve usar o seu tempo de descanso fazendo coisas com as mãos. Quem trabalha com as mãos deve usar o seu tempo de descanso usando a mente. Então, se você é mais o cara do trabalho braçal, a pessoa do trabalho braçal, use o seu tempo de descanso para ler um livro, para ouvir uma música, alguma coisa assim. Se você é mais do trabalho intelectual, então use o seu tempo de descanso para regar as plantas, para brincar com marcenaria, fazer tricô, sei lá. Isso pode ser muito legal para limpar um pouco a mente e reorganizar um pouco, né? Além disso, o Tim Keller fala do evocational, ele fala do inactive. O que é isso? É separar realmente o tempo para não fazer nada. Na nossa época isso é mais difícil, é mais complicado. A gente se sente mal em não fazer nada, né? Mas não tem problema, dorme um pouquinho mais, não é pecado dormir mais, né? Eu lembro do pastor Martin Lloyd Jones, né? Ele tem um livro em que ele fala que um outro pastor chega para ele dizendo: olha, eu estou experimentando depressão, eu não estou bem, meu ministério está mal, eu estou cansado, esgotado. O que você me diz? E ele esperava uma grande resposta espiritual do Martin Lloyd Jones. E o Lloyd Jones só pergunta para ele: quando foi a última vez que você tirou férias? Então, às vezes, a gente não está cuidando do corpo, deixando o corpo parar, descansar. Então, no dia de descanso, fica um pouquinho sem fazer nada. Eu sei, claro, se você, como eu, você tem 2 filhos, ou enfim, você já tem filhos pequenos, a gente não consegue ficar sem fazer nada exatamente assim, né? Mas na medida do possível. Mas o terceiro aspecto do dia de descanso que o Tim Keller fala é adoration, né? Adoração. Por quê? Porque o nosso descanso é o Senhor. Então, às vezes, você faz aquela viagem de férias e você percebe que você volta de viagem mais cansado do que quando você saiu. Porque não é só ficar de férias, não é só viajar, não é só assistir Netflix. Se o nosso coração não estiver em Cristo, nós ficaremos cansados, né?
Então, uma chave fundamental é isso, fazer num dia de descanso algo que é fora da nossa vocação, aprender a não fazer nada um pouquinho e manter os olhos em Cristo, orar, cantar, ler alguma coisa relacionada ao Senhor. E aí sim, especificamente quanto ao domingo, a chave é entender o foco, o propósito. O propósito não é não fazer nada, o propósito é se deleitar no Senhor. Então, se ao se deleitar no Senhor, eventualmente, acontece alguma coisa que quebra o padrão, sei lá, você vai ter que ajudar alguém com alguma coisa, ou o seu plantão caiu no domingo, trabalhos de misericórdia devem ser feitos, e os nossos símbolos de fé dizem isso. Então, não é o só não fazer, é ter o coração em Cristo, essa é a chave fundamental. E para os que querem correr, é aprender que quando a gente para, a gente é lembrado que o que nos sustenta é o Senhor e não a força do nosso braço, a correria da gente ou qualquer coisa assim. Por isso eu amo o Salmo 127, especialmente ali no finalzinho do versículo 2, que ele diz: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Porque enquanto eu durmo, eu não estou movimentando a economia, não estou gerando valor, não estou cuidando dos meus filhos, eu não estou fazendo nada, eu sou um vegetal. E Deus diz: eu amo você, vegetal. Né? e eu vou providenciar para você enquanto você está dormindo. Né? Então, acho que essa é uma chave fundamental para a gente reorganizar o coração e assim manter o nosso foco no lugar certo, para que no dia do Senhor o nosso coração esteja nele e assim a gente possa tanto adorá-lo quanto descansar nele. Amém. Muito obrigada, pastor, pelo tempo que o senhor pôde passar aqui com a gente. Que aula que o senhor Sim, nos deu aqui. Nossa, muito boa aula. Pra mim foi meu EBD mesmo. Bom, a gente tá encerrando por aqui, né, amiga? Sim, a gente quer muito agradecer mesmo ao senhor pela participação, por ter dedicado esse tempinho aqui. E queria deixar um tempo para o senhor também falar como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, né? Continuar acompanhando, achar o seu livro. Beleza. Fica à vontade. Bom, talvez pensando nesse episódio aqui, você vai me encontrar na IPB Multi. Então aproveita para entrar lá no site da IPB Multi. Você vai olhar não só esse episódio, como os outros também das Morávias, né? E vai poder aproveitar esse material. Você me encontra principalmente hoje no Instagram, @alemporto, 2 L's, tudo junto. Mas também tem alemporto.com.br, né? Mas é principalmente ali pelo Instagram, é onde eu acabo publicando mais coisas. Onde responde mais perguntas também, né? Exato. O senhor tá sempre lá com as caixinhas de perguntas, então se você tem alguma dúvida, aproveita. O senhor sempre posta por lá, né? Mas é isso, pastor, muito obrigada. Se você quer acompanhar outros conteúdos como esse, né, como a nossa primeira temporada, os outros episódios da segunda também e tantos outros conteúdos, você pode acompanhar pelo multi.ipb.org.br, que é o canal, o site, né, da IPB, onde tem todos os outros conteúdos, e também seguir, né, tanto o Morávias quanto a IPB. O Morávias é @Morávias_ e IPB oficial, você também vai encontrar vários outros conteúdos. É isso, né, Beca? É isso. Obrigada, pastor, mais uma vez. Obrigada, amiga, por ter ficado aqui com a gente. Obrigada, também. Beca. E é isso. É isso, gente. Um beijo. Um beijo, tchau. Tchau.